Vamos falar agora sobre embargo de declaração, tá? A primeira coisa que eu vou começar a lembrar desse recurso, os embargos de declaração, tecnicamente falando, não são recursos, embora esteja lá naquela relação do 994 do CPC, quando diz, são cabíveis os seguintes recursos. Lá no item 4, item 5, está escrito embargo de declaração, que passa uma visão equivocada para quem olha assim de forma rápida, ligeirada, que os embargos de declaração que os embargos de declaração seriam uma espécie, uma modalidade de recurso, ok? Mas eles não são. Por quê? Justamente porque ele não se enquadra no conceito de recurso. O que é recurso? É um ato de vontade da parte que tem por objetivo modificar uma decisão judicial. Então, se ele não tem força, não visa, não pode modificar uma decisão judicial, aquilo não é recurso, tá? Durante muito tempo se discutiu na doutrina, é por isso que gera essa confusão, se os embargos de declaração seriam ou não seriam recursos. Tá? Mas hoje é pacífico o entendimento de que embargo de declaração não é recurso. Hoje não existe dúvida nem discussão na doutrina que embargo de declaração não é recurso. Tá? E por que ele continua dentro do rol do elenco dos recursos? Por uma questão de tradição, por uma questão histórica, e há uma possibilidade, no único caso, em que ele venha a ser recurso. Vamos começar a falar de embargo de declaração e, analisando todo ele, a gente chegar no que a gente quer, essa discussão sobre ele, da sua capacidade de transmudar e de virar recurso. Ok? Primeiro, vamos lá. Primeira questão prática. Quando cabe embargo de declaração? Quando é que são cabíveis o manejo dos embargos de declaração? Tá? E aí é bem tranquilo que o código bota assim. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, lá no artigo 1022. E é importante, qualquer decisão judicial desafia pode ser enfrentada pelos embargos de declaração. E isso é importante. Por quê? Porque uma decisão interlocutória pode caber embargo de declaração. Uma sentença pode caber embargo de declaração. De uma decisão de embargo de declaração pode caber um embargo de declaração. Tá? Embargo de declaração cabe toda vez que você estiver diante de uma decisão. Tá? Então, se aquilo é uma decisão, em princípio, cabe embargo de declaração. Mas não basta ser decisão. Cabe embargo de declaração para. Qual é o objetivo dele? O objetivo do embargo de declaração é integralizar, complementar a decisão em algo que lhe falta. Então, esse é o chamado efeito integrativo dos agravos. Tá? Então, o objetivo, a finalidade, para que foi criado, para que vive o embargo de declaração, é para integrar a decisão que saiu omissa, saiu capenga, saiu manca, saiu com uma falha. E quais as falhas que o embargo de declaração pode corrigir? Pode a gente apontar para que seja corrigido. São 4. Primeira, 1022. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. O que é que o código quer dizer quando ele diz esclarecer uma obscuridade? Tá? Primeiro detalhe, não estamos falando aqui de palavras complicadas, palavras difíceis, palavras dúbias, palavras de duplo sentido. Eu sei, ele deu, ele fez, tal. Não é essa brincadeirinha, não é uma chacota, não é uma discussão de um texto dúbio ou de duplo sentido. Quando se fala em obscuridade, é uma obscuridade na decisão, é uma obscuridade no conteúdo. Você lê, relê, lê de novo e não entendeu se o juiz deu ou se o juiz não deu o que você queria. Sempre que eu falei obscuridade, eu lembro da música de Djavan, que para mim que é com uma luva nesse caso aqui, que é uma música que diz assim, que é mais fácil aprender japonês em braille do que você decidir se dá ou não. Tá? Então veja que a pessoa que ele está falando, ela é tão indecisa que ela não sabe se dá, se não dá, se vai, se não vai, se fica, se não fica, tá? Que ele vai ter tempo para aprender japonês em braille, o que é só impossível, porque o braille é uma linguagem de sinais para a letra do nosso alfabeto.
E o japonês se baseia em outra escrita, que é a escrita de símbolos, não teria nunca como você aprender japonês em braille. Mas veja que é muito mais fácil aprender o impossível do que essa pessoa ter uma posição clara, ter uma posição determinada, se vai ou se não vai, se fica ou se não fica. Tá? Então, é nesse sentido que o código fala em obscuridade. É raro na prática, mas às vezes você encontra em alguns magistrados, no texto que ele vai analisar alguma coisa, assim, olha, tem gente que entende que pode, tem gente que entende que não pode, tem gente que diz que é, gente que diz que não é, mas veja bem, contudo, entretanto, todavia, a gente tem que analisar e pronto. É um texto desse, em que você lê, relê, e ao final não entendeu o que o cara disse, que lado ele tomou, né? Se ele disse que podia ou que ele não podia. Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, o magistrado sempre tem que ter uma posição. Ele não pode ter dúvida. Estamos agora discutindo em época de coronavírus. É fato príncipe, não é fato príncipe? Estamos em caso de força maior? Não estamos em situação de força maior? O judiciário não pode dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. O judiciário vai dizer ou é ou não é. Ou tem ou não tem. E aí, no raciocínio jurídico, ele vai dizer, com esse raciocínio meu, eu entendo que nós estamos numa situação de exceção. Com esse outro raciocínio, eu entendo que não estamos. E aí o juiz decide, o tribunal recorre-se para o tribunal diz qual dos raciocínios dos juízes distintos está correto. Tá? Dos tribunais, vai para o STJ, TST e no final para o Supremo. Certo? E tem essa função de apaziguar a questão, embora já tenha apaziguado para quem faz uma análise jurídica mais fria, o Supremo já nos encaminhou, né, nessas soluções do coronavírus. Tá? Vamos voltar para a aula. Esclarecer a obscuridade. Esclarecer algo que está obscuro. É muito comum um juiz ter um vocabulário melhorado, um vocabulário mais refinado, como eu costumo brincar, enriquecido na sede de cascabulhar, tá? Ou seja, ele fala complicado, diz muita coisa e a gente não entende. Isso não é obscuridade, gente. Isso é ignorância. Quando eu não sei o significado das palavras que o juiz usa, eu desconheço, tá? Se é útil ou se é inútil, ele fala com aquelas expressões tão finas, tão rebuscadas, tão não sei o quê, aí é outra história, tá? Eu já vi um processo uma vez que o juiz deu um despacho e que pediu para o advogado explicar a petição, que o advogado usou numa página 15 expressões latinas, 6 ou 7 expressões de alemão, tá? E não foi claro. O juiz diz, doutor, esse texto não está sendo claro. Eu quero saber qual é o fato, qual é o fundamento, o que o senhor quer, o pedido. E aí eu decido. Não precisa ficar dizendo que o princípio da não sei o que, com o princípio tal, com o vetor tal, com não sei o que orienta para... E não disse nada, tá? Essa é a obscuridade que o código fala. Não é a obscuridade de palavras, de significado, de expressões complicadas. É a obscuridade de falta de clareza num posicionamento, seja no sentido A, seja no sentido B. Ok? E continua. Para eliminar contradição. Por que botou no mesmo inciso? Porque estão ali lado a lado, bem parecido. Tá? A contradição é quando o juiz em cima se posiciona de um jeito e no dispositivo se posiciona de outra forma. Tá? Na parte do direito, na parte da fundamentação, o juiz diz: ele era um péssimo, uma ação de divórcio, ele era um péssimo marido, ele era um cabra safado, ele não cumpria suas obrigações com a família, com os filhos, com isso, com aquilo. A gente tinha um dispositivo. Pelo exposto, julgo improcedente o pedido de divórcio da esposa fulana de tal. Ora, entendeu? Se ele elogiou tanto o cara acima pelos seus defeitos, chegando na parte positiva, é lógico que ele deveria ter decretado, tá, o divórcio, certo? Deveria ter decretado a pensão alimentícia, se o pai não contribui, não colabora, e pode, tá? Então, quando se fala em contradição, é uma contradição na sentença entre a parte de fundamentação do juiz com a parte da disposição. Não é contradição no que a parte fala, não é contradição do depoimento de testemunha, não é contradição entre o que eu quero e o que é dado. Isso não é contradição. É contradição na falta de lógica no raciocínio jurídico. O juiz, perdão, cai com uma luva. Eu tive um processo agora, recentemente, em que o juiz, veja bem, é penal, mas é o mesmo raciocínio, tá? E o juiz apreciou o tipo penal, o crime que a pessoa tinha cometido, disse que não existia nenhum agravante, nenhum atenuante para prejudicar a situação da pessoa,
tá? E na hora de fixar a pena base na primeira fase, que seria a primeira e última, já que não tinha nenhum atenuante, nenhum agravante, fixou pela pena máxima. Entre o mínimo e o máximo, jogou logo no máximo. Ora, a doutrina da jurisprudência pacífica que o juiz só poderia ir para o máximo se a pessoa tivesse todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Tá? Então, se ele não tinha todas as circunstâncias do artigo 59, certo? Não tinha como o juiz ter colocado na pena máxima. E ele fundamentou a pena máxima com base no dolo, na intenção. O dolo é um elemento do tipo, é um elementar do tipo. Então, todo tipo tem que ter dolo, salvo se for culposo, quando o Código assim prevê. Não, pelo simples fato de ter dolo, começa-se no mínimo, não no máximo. Então aí o juiz errou uma contradição entre o que ele disse, que não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha tal, mas na hora do dispositivo jogou uma pena lá para cima, tá? É um exemplo claro de contradição. Eu fundamento de um jeito e decido de outro. Seja contrário, seja mais gravoso do que deveria, seja menos gravoso do que deveria, tá? Ok? Então aí você tem uma contradição. Né? E a omissão, que é o terceiro item, que é o artigo inciso 2, supriu a omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar de ofício o magistrado. Pronto. A omissão ocorre quando o juiz não se manifesta, não decide, não delibera sobre algo que ele tinha obrigação de fazer. Tá? O código diz: quando o juiz der a sentença, condenar as partes em custas e sucumbência. O juiz deu a sentença e não condenou em custas e sucumbência. Aí ele foi omisso. Tá? Ok? O Código da área penal diz que o juiz, na hora de fixar a sentença, vai trabalhar a primeira fase, a segunda e a terceira. Ele só diz: condena o fulano a tantos anos de cadeia. Não explica como ele construiu o raciocínio na primeira fase, nem na segunda, nem na terceira, mas o Código exige que ele diga, que ele fundamente. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Tá? Condeno porque condeno, está errado porque está errado. Tá? Então, num caso desse, você tem uma omissão, ele não preencheu os requisitos que estão na Constituição, que diz que toda decisão judicial deverá ser fundamentada, artigo 93, acho que é inciso 11, tá? E no Código de Processo Civil, quando fala de sentença, que diz que são elementos da sentença, o relatório, o dispositivo e a fundamentação, tá? Então, tudo tem que ser fundamentado. Então, aqui a gente tem um caso clássico de omissão. A omissão é o mais comum, tá? Ok? Uma coisa que fiquem bastante atentos. O juiz tem que apreciar todas as teses levantadas pela defesa, mas não quer dizer que ele tem que apreciar todos os argumentos que nós levantamos, tá, na nossa defesa. Então é muito comum o advogado dizer que o juiz foi omisso, que não analisou o argumento tal. Tá? E às vezes o juiz não precisa analisar aquele argumento quando ele analisou a tese do argumento. Como assim? Vamos lá. Imagine que eu digo que eu não devo, por quê? Prescreveu. Não devo, porque está pago. Não devo, porque não sou parte do processo de legitimidade. Veja, eu levantei 3 argumentos para minha defesa de ausência de dívida. Tá? Uma questão processual e 2 de mérito. Imagine que o juiz acata a primeira, legitimidade. Não, mas eu quero que ele também fale da prescrição. Não, o juiz não é obrigado a falar da prescrição. Eu levantei 3 teses, 3 caminhos que chegam no mesmo resultado. O juiz escolheu um deles, ele não chegou a examinar os outros, aí os outros são superados. Ok? Tá, estão prejudicados, ele não examinou. Isso é um ponto bom e um ponto ruim. A depender do caso concreto, a gente pode até levantar de novo aquela questão em outro processo ou no mesmo, caso esse processo venha sendo anulado. Imagine que há um recurso e depois o tribunal diz que você era parte legítima, não era parte legítima. Aí você vai pedir que o tribunal examine a prescrição e o pagamento, tá? Ok? Porque foram temas que não foram apreciados embaixo, certo? Então, vamos lá. Embargo da declaração é para complementar a decisão por uma falha dela. Seja ela, primeiro, obscura, tá? Porque a obscuridade, você leu e no final você não sabe se o juiz foi para a direita, foi para a esquerda, deferiu ou indeferiu. Eu tenho que dúvida, eu não entendi. Lembrando que não é sua ignorância e o seu desconhecimento. É não ter um posicionamento do juiz. Se ele tem em cima, isso é muito comum, sentenças, não vou dizer omissas, sentenças fracionadas. O juiz, no dispositivo, na fundamentação, levanta um tópico
E na fundamentação ele julga improcedente tal pedido. Lá no dispositivo ele julga o procedente em parte e o improcedente apresenta demanda na forma da fundamentação acima. Ora, o que é que ele deu, o que é que ele não deu? Você vai ter que ir na fundamentação. E pedido a pedido ele julgou procedente ou improcedente. Tá? Se ele não tiver julgado um pedido nem procedente nem improcedente, aí você vai ter que entrar com embargo de declaração por obscuridade. Ele não se posicionou sobre aquele tema. Ok? Em tradição, é quando ele diz uma coisa no dispositivo e outra na fundamentação. Aí elas não encaixam. Tá? Ele diz uma coisa na parte positiva, tá? Que deu direito ou não deu direito, mas a fundamentação foi diferente. Ele na fundamentação disse que podia, no dispositivo negou. Na parte de fundamentação ele disse que não podia, no dispositivo ele deu. Ok? Tranquilo? Beleza? O terceiro é a omissão. A omissão é quando o juiz tem o dever de se manifestar. Aquelas matérias de ordem pública, normas de direito cogente, que o juiz deve examinar de ofício. Não examinou, ele foi omisso, aí cabe embargo de declaração. E o quarto, e pouco falado, mas comum, é o chamado erro material. Quando na decisão há uma falha, número do CPF de uma pessoa, número de uma conta, referência a uma decisão, tendo em vista o documento de folhas tais, ou de número tal, tu me deu um susto, de folha tal, de número tal, e aquele documento não se refere. Tá? Então, no erro material, ele fez referência ao documento de folha 17. A folha 17 não era aquele documento. Tá? Era nas folhas 25, 26. Você entra, doutor? É o mesmo documento de folha 17 que eu fiz referência ou é o de folha 25? Tá? Para que ele corrija esse erro material. Ele fez a referência a uma emissão conforme de decisão de página tal, se não foi naquela página, foi 3 páginas depois. Tá? São erros materiais. Tranquilo? Erro na grafia, erro no endereço, tá? Erro no número do CPF. E por que isso, Zeca? Para que, por exemplo, eventualmente não saia mandado de prisão de pessoa alimentícia na área penal para um cara com o número bate e o CPF não bate. Aí se prenda um inocente ou se venha punir alguém por algo que ele não fez. Tá? Então, é importante a gente verificar para poder esses erros serem corrigidos. Tranquilo? Tá? Vamos lá. Embargo da declaração, só para corrigir essas falhas. O prazo do embargo da declaração, 5 dias. Tá? No processo civil, 5 dias. No penal, 2 dias. Tá? Então, saiu a decisão, deram uma falha, eu entro com embargo da declaração. Zeca, embargo da declaração, você disse que não era recurso, mas ele pode ser recurso, ele pode se tornar recurso? Pode. Tá? O artigo 1024, no parágrafo 4º, diz: no caso o acolhimento do embargo da declaração implique modificação da decisão, ou seja, caso o juiz corrigindo aquela obscuridade, aquela contradição, aquela omissão, ele seja, por lógica, obrigado a modificar a decisão que ele deu, nesse caso o embargo da declaração vai ter efeito infringente. Vamos pegar um caso prático. Eu entro com um assunto de cobrança de que alguém não me pagou um valor. Tá? Aí a defesa, o réu, na sua defesa, apresenta um recibo de eu paguei. Tá aqui no recibo de folhas 10. Nas folhas 10 não tinha recibo, era folha 17. Aí o juiz abre as folhas 10, não tem recibo. A defesa está querendo me enganar. Julgo procedente a ação, porque ele alegou que era devido, a defesa disse que reconheceu a dívida e alegou um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o pagamento é o caso de extinção, então ele alegou um fato que extingue o direito do autor, tá? O pagamento, e no documento de folhas 10 referido não tem nenhum comprovante de pagamento ou não tem um documento hábil para comprovar o pagamento, tá? Razão pela qual julgo procedente a ação em favor do autor contra o réu fulano e tal. Pronto. Saiu uma decisão dessa. Aí o réu entra com embargo da declaração. Excelência, realmente na minha defesa eu me equivoquei. Eu botei folhas 10, o documento está na folha 25. Tá? Dê uma olhadinha lá para ver. Aí quando o juiz olhar e vê que o documento está lá na folha 25, que é o comprovante de pagamento. Ora, na hora que ele verificar que ele ocorreu essa omissão, ele deveria ter apreciado todas as provas do processo. Tá? Então ele vai ter que, ao acatar aquele documento, modificar a sua decisão, o seu entendimento. Se a dívida está paga, ela não vai mais ser procedente para o autor, ela vai ser improcedente essa ação. Entenderam? Então, são casos desses que ocorrem, não raramente, mas ocorrem, tá? E que pode haver modificação do julgado.
Tranquilo? Às vezes o juiz dá uma decisão e não sabe o que é um entendimento do Supremo ou do STJ ou do TST sobre aquele assunto. Tá, doutor, esse tema já foi julgado, o tribunal já disse que não é assim. Aí você mostra, se ele acatar seu argumento, ele vai ter que modificar aquela decisão. Tranquilo? Beleza? Então fica atento. No caso da possibilidade de embargo de declaração ter feito infringente, ele vira recurso. E aí sim, neste caso, uma coisa importantíssima. Qual é, Zé? Gostei da pergunta, estava estudando em casa. Embargo de declaração não é recurso. Se ele não é recurso, o juiz não é obrigado a abrir prazo para outra parte contra-razoar. O juiz recebe os embargos de declaração, tá? Bota concluso e decide, delibera. Por quê? Porque ele não vai mudar a decisão. Ele não vai alterar o conteúdo do que ele fez. Se ele perceber que pode alterar essa decisão, pode dar efeitos infringentes, aí ele manda intimar a outra parte para que apresente contra-razões do embargo de declaração, tá? Então o juiz só manda ouvir a outra parte, certo? Quando ele verificar que pode dar efeito infringente do embargo de declaração. E por que isso é importante? Porque vamos imaginar que ele esqueceu, tão acostumado a fazer embargo de declaração que não precisa abrir prazo, esqueceu de abrir vista para outra parte, julgou, deu os efeitos infringentes e modificou a decisão. Vai caber um agravo de instrumento, no caso aqui, em princípio, uma apelação, depende do caso, com cerceamento de direito de defesa. O juiz deveria ter ouvido a outra parte para poder decidir esse recurso. Tá? E aí você já tem um grande argumento para anular aquela decisão que modificou e agora prejudicou seu cliente. Porque o juiz esqueceu de uma questão meramente formal, abrir vistas à outra parte. Quando o embargo de declaração vai ter efeito infringente. Tranquilo aí, gente? Beleza? Pronto. Certo? E cabe, você falou no início do nosso encontro, que cabe embargo de declaração de embargo de declaração. Desculpe, não parece uma festa de doido não, uma questão do crioulo doido, tá? O cara entra com embargo de declaração, o juiz decide, ele alega uma outra missão, o juiz decide, ele entra com outro alegando contradição, o juiz decide, ele entra com outro alegando obscuridade, entra com outro alegando dano moral, e ele vai ficar nessa brincadeirinha até sempre, tá? Perfeito. Tá? Colocação de quem estudou, não foi à tarde não, foi o dia todo, essa questão de manga para pegar o professor. Tá? O código trata dessa questão. Ele diz que quando o juiz perceber que os embargos de declaração são reiteradamente protelatórios, ele pode aplicar uma multa à parte. Tá? E aí ficamos bem atentos na questão, porque eu vou abrir dois parênteses aqui, um que o juiz não gosta, tá? E o outro sobre a questão de multa. Vamos lá, vamos pegar bem destacado isso aqui. A parte entra com embargo de declaração. Zé, ao entrar com embargo de declaração, ela está atuando de forma protelatória? Em princípio não. Tá? Mas se o juiz entender que seu embargo de declaração ele é protelatório, ele pode aplicar uma multa de até 2% do valor atualizado da causa. E essa multa reverte para outra parte. Vamos ler o que diz o Código. Artigo 1026, parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatório do embargo de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, ordenará ao embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% do valor da causa. E aí um detalhe bem prático. Alguns juízes, principalmente alguns juízes trabalhistas, colocam na sentença já uma ameaça. Doutor advogado, a sentença minha linda é perfeita porque eu não erro, sou eu e Deus. Tá? Se o senhor entrar com embargo de declaração, eu poderei considerar ele protelatório e vou aplicar uma multa. Tem juiz que já faz isso na sentença, ameaçando o advogado. Tá? Primeiro, não se sintam ameaçados. Ele tem que fundamentadamente dizer por que o seu embargo de declaração é protelatório. Tá? Como você vai ter que fundamentadamente dizer por que o seu embargo de declaração tem uma obscuridade, uma contradição, uma omissão. Não é só dizer, doutor juiz, eu fui omisso. Tá? Esse embargo de declaração corre o risco de levar uma multa por ser protelatório, porque você não explicou. Agora, você diz, doutor juiz, veja, o senhor disse isso aqui. Ó. O senhor disse, por exemplo, que eu tinha que pagar tal custos. Olha, eu pedi a gratuidade da justiça e o senhor me deu a isenção. Olha, se o senhor tem uma isenção e a parte isenta não recolhe custas, por que o senhor me condenou em custas? Pronto. Aí o senhor faz essa pergunta a ele para que ele esclareça. Tá? Ok? Lembrando, se a resposta a essa pergunta está na literalidade da lei, basta ler, aí você vai levar a multa protelatória. Tá?
que eu vou voltar. No caso de custas, o cara que é beneficiário da justiça gratuita, ele tem isenção? Tem, mas ele será condenado, por exemplo, em sucumbência. Tá? O beneficiário da justiça gratuita pode e deve ser condenado em sucumbência. Ele não recolherá a sucumbência dentro do prazo que a lei estabelece, tá? E se passar aquele prazo e não se comprovar que ele adquiriu renda, que ele oferiu dinheiro, aí ele ficará dispensado de pagar a sucumbência. Mas se dentro do prazo legal, no caso da Fazenda Pública é 5 anos, no caso do Código de Processo Civil ele não fala, a gente vai usar a maior prazo seria 10 anos. No caso do trabalhista são 2. Então, se passar esse prazo, certo? E a parte não aparecer com dinheiro, não surgir numerário para ela pagar a sucumbência, ela está dispensada, ela está liberada do pagamento. Ok? Tranquilo? Beleza? Mas se você quer dizer, não, Zeca, mas veja bem, eu estou pensando, não, está escrito na lei. Literalidade de direito, não precisa discutir muito. Tá? Ok? Até porque esse caso é uma questão de norma. Beleza? Vamos lá. Então, voltando. Embarque protelatório, cabe multa de não superior ou até 2% do valor da causa atualizado, que se reverte para outra parte. E se eu reiterar, eu decidi, o juiz me deu multa protelatória, eu entrei de novo. Aí ele pode dar a segunda multa, primeiro porque ele é protelatório. A segunda, porque ele é reiteradamente protelatório. E atenção, só haverá o reiteradamente protelatório se houver anteriormente um protelatório. O juiz não pode receber seu embargo de declaração, julgar ele, aí você entra com embargo de declaração, o segundo, aí ele diz que esse é reiteradamente protelatório. Não, esse é o protelatório. Ou ele tinha aplicado a multa no primeiro, ou ao não aplicar, o segundo é que será o protelatório. E o terceiro é que seria o reiteradamente protelatório. Então, num absurdo, ou numa tramitação normal, o reiteradamente protelatório seria ter o seu terceiro ED, seu terceiro embargo de declaração. Ou o seu segundo, se já no primeiro o juiz entendeu que você atuou de forma protelatória. Beleza? A diferença, gostei da pergunta. A diferença é que no reiteradamente protelatório, a multa salta. No protelatório era até 2. No reiteradamente protelatório, ela salta de 2 até 10% do valor da causa. 5 vezes o valor do valor da causa atualizado. Tranquilo? Beleza? E aí vem um detalhe bem tranquilo. Nessa multa do reiteradamente protelatório, parágrafo 3º do 1026, tá? Que pula de 2 para 10% do valor da causa atualizado, tá? Reverte também para outra parte. A partir de agora, você só pode recorrer se você depositar o valor da multa. Tá? Zeca, e aí como é que fica? E aí você entrou com embargo de declaração. O juiz entendeu que ele era protelatório, ele aplicou uma multa, não entre com outro embargo de declaração. Entre com o recurso e levante uma preliminar no recurso de que o embargo de declaração não era protelatório e peça para o tribunal modificar aquilo ali. Tranquilo? Beleza, pessoal? Fica bastante atento com isso. Então vamos lá. Embargo de declaração normal, recebe, é julgado, provido, acolhido, não acolhido, tranquilo. Protelatório, uma multa até 2% do valor da causa atualizado em favor da outra parte. Tá? Reiteradamente protelatório, mais de um, tá? Aí a multa salta de até 2 para 10%. Do que? Do valor da causa devidamente corrigido, atualizado. Ok? Não é do valor da condenação, é do valor da causa. Fica bem atento quanto a isso. Tá? Tranquilo? E aí, nesse segundo caso, se você quiser entrar com sua apelação, entrar com seu recurso especial, sua gravidade, o que você quiser entrar, você só entra agora se depositar o valor dessa multa, que você está brincando com a justiça. Tá? Então, muito cuidado, o embargo de declaração é muito bom, é interessantíssimo o seu manejo, é essencial no dia a dia do advogado, mas não é brincadeira, tá? Não é uma gincana, nem uma chincana, tá? Nem é um jogo, nem é uma brincadeira para a gente estar tirando o sarro da cara dos outros. Pode custar caro para o seu cliente. Beleza, pessoal? Tá? E com isso, a gente conseguiu encerrar a questão de embargo de declaração. No adendo que eu vou fazer agora, tá? Que é de recurso especial extraordinário, que não vai vir depois, é que quando a parte entra com pré-questionamento, tá? A gente vai falar, não, vamos falar depois. Quando estiver falando de recurso especial, eu falo do pré-questionamento e do embargo de declaração, tá? Embargo de declaração para fim de pré-questionamento, que é a súmula 98 do STJ, mas eu falo depois, quando a gente vai falando lá em recurso especial, que é melhor para a gente.
Obrigado.